Romanos 8, de 28 a 30 diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vamos orar? Senhor, nos curvamos ante a verdade absoluta da Tua palavra. Que jamais as nossas opiniões venham torcer a interpretação da Tua palavra. Mas humildemente nessa noite nós curvamos tudo aquilo que pensamos, sentimos, achamos, a verdade que está contida nesse livro maravilhoso. Nós cremos que a Tua palavra é verdadeira, fiel e digna de inteira aceitação. Nós também acreditamos que ela é vida, ela é luz, ela é alimento para nós e nós a recebemos com alegria. Pedimos que o Senhor, por misericórdia, nos dê um ambiente tranquilo, livre de todo mal, livre de toda manifestação, seja carnal, seja espiritual, para que possamos receber tudo que o Senhor tem para nos entregar nessa noite. É o que nós te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Nós vemos nesse texto aqui que Deus, Ele realiza todas as coisas, segundo o seu propósito. No verso 30, vocês vão ver que todos esses verbos estão no passado. E na língua original, a ideia é de uma ação concluída. Então Deus, ele já predestinou, Ele já chamou, Ele já justificou, Ele já glorificou. Na linguagem dos jovens, né, já é. Porque o nosso Deus é um Deus atemporal. Tudo que Ele tem para fazer, Ele já fez antes da fundação do mundo. Mas nós que vivemos dentro do tempo e do espaço, sabemos que nós ainda não estamos santificados, nós estamos num processo de santificação que vai durar até o dia da nossa morte ou da volta de Jesus. Nós sabemos também que ainda não estamos glorificados, a glorificação acontecerá no dia que nós comparecermos diante dele, quando teremos corpos glorificados à semelhança de Jesus. Então nós estamos em obras. Escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 6, Paulo diz: estamos em obras. E aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então a obra já começou no dia da nossa conversão, está em andamento, e aí o andamento da obra é individual, né? Alguns estão com a obra ainda no começo, outros estão um pouco mais adiantados, alguns estão com acabamento já legal, né? Você olha assim, você já vê a beleza de Cristo nitidamente, outros estão ainda daquele jeito, né? Mas o fato é que ninguém está pronto. Nós só estaremos prontos no dia de Cristo Jesus. Então, irmãos, quando nós falamos, né, de dons, de vocação, nós precisamos entender que a obra é de Deus. E o nosso trabalho é nos abrirmos para esse agir de Deus em nós. Porque aquilo que Deus tem de propósito para nós já existe antes da fundação do mundo. Você vai ler em Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que antes dele ser formado no ventre da mãe, Deus já tinha o constituído profeta das nações. Então o propósito de Deus existe antes até da concepção do ser humano. Você vai ver aqui no versículo 28 desse texto que nós lemos, que Deus, inclusive, faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus e que estão debaixo do seu propósito. Se nós queremos viver os propósitos de Deus, ou seja, a vocação, o chamado, os dons, aquilo que Deus preparou para nós, aquela história que Deus escreveu para nós, conforme está no Salmo 139, nós podemos, inclusive, descansar, porque os eventos da nossa existência vão cooperar para isso, os bons e os maus. E nós que já estamos há mais tempo nessa caminhada, a gente percebe que até nossos fracassos, até nossos tropeços, até nossas falhas,
Deus usa para ir nos conduzindo em direção ao seu propósito. Porque às vezes, por causa do nosso livre-arbítrio, nós tomamos algumas encruzilhadas e vamos para distante daquilo que Deus tem para nós. Aí o que vai acontecer? Se der certo, a gente não volta mais. Então Deus, ele faz com que aquilo não vá para frente. Aí a gente volta, como diz o Apocalipse, ao primeiro amor, e então a gente segue o caminho do Senhor. O fato é que aquele que crê não será enganado, não será confundido. Se nós quisermos viver os propósitos de Deus, nós viveremos, porque Deus já fez tudo que tinha para ser feito. O nosso papel é ouvir a voz dele e identificar o que ele tem para nós. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26 a 29 diz: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Então, o mérito nunca vai estar em quem é chamado, porque nós não temos mérito nenhum diante de Deus. Deus chama aquele que não é. Deus não precisa que tenhamos muito dinheiro para trabalhar na obra dele. Deus não precisa que tenhamos muito conhecimento, muita cultura para trabalhar na obra dele. Deus não precisa que sejamos conhecidos, que sejamos celebridades para trabalhar na obra dele. Porque na obra de Deus, a glória vai ser sempre dele. Então, quanto mais nos colocarmos como pessoas insuficientes, pequenas, dependentes dele totalmente, mais será a glória dele, porque será percebido por todos que o que está acontecendo em nós e por meio de nós não tem a ver com a nossa própria capacidade, mas com a capacidade daquele que nos chamou. E é esse o objetivo, que a glória seja totalmente do Senhor. Então, irmãos, trabalhar na obra de Deus está ao alcance de todos. Se você olha para si e descobre que você não é nada, perfeito. Você está gabaritado para ser alguém nas mãos de Deus. E olha, não há limites para o que Deus pode fazer na vida de alguém que se coloca como ninguém na presença dele. Porque ele não chama os capacitados, ele capacita os chamados. E como é que Deus capacita os chamados? Primeiro, não há um crente que não tenha o Espírito Santo. Olha o que está escrito em Atos, capítulo 2, versículos 38 e 39. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Pedro está dizendo aqui, quem se arrepende e se integra ao corpo de Cristo, recebe o Espírito Santo como um dom, como uma dádiva de Deus, um presente de Deus. E para quem é essa promessa? Não é só para os apóstolos, não é só para os homens da Bíblia. É para nós, é para nossos filhos, é para todos quantos o Senhor Deus chamar. A pessoa do Espírito Santo habita no crente. E a Bíblia diz, inclusive, categoricamente, em Romanos capítulo 8, versículo 9, se alguém não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. A partir da conversão, o crente é selado com o Espírito Santo. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então, quem é que o Espírito Santo sela?
aquele que ouve a palavra e crê em Jesus. Então isso é uma verdade bíblica. O Espírito Santo habita na vida do ser humano que se rende a Deus por meio de Jesus Cristo. A partir daí o Espírito Santo começa a operar na vida do crente uma transformação maravilhosa que vai capacitando essa pessoa para servir a Deus. Eu poderia citar, é o Espírito Santo quem nos santifica, está lá em 2 Coríntios 3,18. É o Espírito Santo que guia o crente no caminho da verdade, João 16,13. É o Espírito Santo que lembra o crente a palavra de Deus, João 14,26. O Espírito Santo consola os crentes nos momentos de dor e sofrimento, está lá em João 15,26, ele é o Consolador. O Espírito Santo assiste o crente em suas fraquezas, intercedendo por ele junto a Deus, Romanos 8,26 e 27. O Espírito Santo testifica no coração do crente a certeza da salvação, está aí Romanos 8,16, João 15,26. E o Espírito Santo capacita o crente com o seu poder para a realização da obra de Deus. Em Atos 1,8 está escrito: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder aí é dínamo, é força, é explosão, é uma ação do Espírito Santo em nós que nos arremessa no banco, nos tira da inércia, nos tira da mornidão, nos tira da religiosidade. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, há um movimento, e há um movimento de dentro para fora. A igreja não consegue ficar parada. Isso quem faz é o Espírito Santo. Então, queridos, se nós somos crentes, nós recebemos o Espírito Santo como dom. E o Espírito Santo nos capacita dia a dia a fazer a obra de Deus. E não existe crente sem o Espírito Santo. Em segundo lugar, não há crente sem dons espirituais. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 12. Quero ler com vocês do verso 4 ao verso 11. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Irmãos, uma vez que todo crente é habitado pelo Espírito Santo, inevitavelmente ele vai manifestar dons espirituais. Porque esse Espírito Santo, afirma a Bíblia aqui, que ele distribui a cada um. É inevitável ter dons espirituais se temos a presença do Espírito Santo. Você vai ver isso também em 1 Coríntios 7,7. Paulo vai dizer, cada um tem o seu dom. Você vai ver isso também em Efésios 4,7. Você vai ver em 1 de Pedro 4,10 que há dons em cada um. Não existe crente sem dom, assim como não existe crente sem o Espírito Santo. Então a única preocupação que precisamos ter é ouvir do Espírito Santo qual é o dom que eu tenho, que ele concede a mim, e a partir daí eu desenvolvê-lo e aplicá-lo no reino de Deus. E o texto diz que o Espírito Santo concede esses dons a cada um segundo a sua soberania. Esse texto de 1 Coríntios 12:11 é um dos argumentos que prova que o Espírito Santo é Deus. Porque aqui diz que o mesmo Espírito realiza estas coisas como lhe apraz a cada um individualmente. Aqui está dizendo que o Espírito Santo é onipotente.
Só alguém que é onipotente faz todas as coisas como lhe apraz. Qualquer outra pessoa que não seja Deus não faz o que lhe apraz. Deus distribuiu os dons soberanamente. Essa ideia de que você recebe à medida que busca, à medida que pede, à medida que merece, não é bíblica. Dom é dádiva, dom é graça, dom é presente. Os dons espirituais são presentes de Deus, que Ele distribui a cada um segundo a sua soberania, a sua vontade perfeita. Então, você, quando identificar seu dom, dê graças a Deus, porque não há dom ruim. Então eu vou me esmerar no meu dom e vou fazer o melhor com o meu dom. Seja cantar, seja pregar, seja visitar, seja socorrer, seja contribuir, seja liderar, seja o que for que o Espírito Santo deu para mim. Se Ele deu porque Ele me conhece, porque Ele sabe que Deus me formou assim. E é esse dom que se encaixa com quem eu sou, porque Ele já me conhecia antes de eu ser formado no ventre da minha mãe. Então eu vou exercitar meus dons. A Bíblia, ela descreve dezenas de dons espirituais que podem ser concedidos aos crentes. A Bíblia fala que existe o dom da administração, existe o dom do apostolado, que são aqueles que são enviados para pregar o evangelho em lugares distantes, pioneiros. Existe o celibato, pessoas que receberam de Deus o dom de ficarem sozinhas para servirem a Deus. Há o dom do conhecimento, da sabedoria, da contribuição, da cura, do discernimento espiritual, dom de evangelista, dom de exortação, dom da fé, do governo, da hospitalidade, do martírio, dom de mestre, dom de serviço ou ministério, dom do socorro, dom da misericórdia, missões, operação de milagres, pastor, pobreza voluntária, presidência, profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então tem muitos dons mencionados pelo nome na Bíblia que Deus, na sua soberania, pode te conceder. Então, se você quer trabalhar para Deus, a primeira coisa, você tem que ser a habitação do Espírito Santo. Isso vai acontecer por meio do arrependimento, da conversão, pela fé no Evangelho. Segundo, você vai ter que ouvir do Espírito Santo qual é o seu dom. Você vai identificar, vai desenvolver, então você vai colocar a serviço de Deus. Igreja não é lugar para a gente fazer aquilo que a gente acha que tem que fazer. Igreja não é lugar para a gente fazer o que dá vontade de fazer, o que a gente acha bonito fazer. A nossa tarefa é procurar descobrir em Deus o nosso dom e a partir daí desenvolvê-lo e aplicá-lo para a glória de Deus e edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Está aí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. E esses dons estão ao alcance de todos. E em terceiro lugar e último, não há crentes sem uma função no corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, de 12 a 31, diz: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha.
para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Infelizmente, irmãos, apesar de todo crente ter o Espírito Santo e, consequentemente, todo crente receber dons espirituais, a verdade é que muitos enterram esses dons e talentos e não os colocam a serviço do Senhor. Olha o que diz aí em Mateus 25, do 14 ao 18. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. O texto diz que o Senhor deu a um 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. O que ganhou 5 desenvolveu e aplicou aquilo para o bem do seu Senhor. O que ganhou 2, ele desenvolveu os seus 2 talentos e aplicou para o bem do seu Senhor. O que recebeu 1, enterrou o talento. E aqui no texto foi com a pior motivação possível. O servo não investiu porque ficou com medo. Ele tinha um falso conceito do seu Senhor. Não sei de onde ele tirou isso. Eu fiquei sabendo que o Senhor colhe onde não semeou e arranca onde não plantou. Ele tinha um conceito errado do seu Senhor. Então ele disse: eu fiquei com medo de investir esse talento e perder, e sei lá o que o Senhor ia fazer comigo. Então o medo é a pior coisa possível. Ele foi chamado depois de servo mau e negligente. Não exercitar o dom porque está com medo é a pior motivação possível. Mas a gente sabe que não é só pelo medo. Alguns crentes enterram o talento por outros motivos. Às vezes porque não tem tempo. Quando eu digo assim, não tenho tempo, eu estou dizendo, isso não é prioridade para mim. Eu não quero dormir menos, eu não quero passear menos, eu não quero trabalhar menos, eu não quero deixar de assistir minha novela para me envolver nisso aí. Porque o dia não vai ter 25 horas. Eu tenho filho pequeno. Eu estou tomando conta dos meus filhos adolescentes. Agora quando eu aposentar, sempre vai ter uma desculpa. Moisés deu 7 quando Deus chamou ele. No final ele abriu o jogo: eu não quero ir mesmo, manda que o senhor quiser, menos a mim. A gente fica dando desculpa. Enquanto isso, nosso talento vai ser enterrado. E eu me torno um membro disfuncional no corpo de Cristo. O que acontece com um corpo que tem um membro que não funciona? Necessariamente ele vai morrer? Até o coração, se você arrancar, você pode ficar numa máquina e viver anos. Se eu tivesse só um cotoco de braço aqui desse lado, eu ia morrer por causa disso? Eu ia continuar fazendo muita coisa, talvez quase tudo que eu faço. Você dirige, você trabalha, cozinha. Agora, sacrifica outros membros ou não? Outros membros vão ter que suprir aquela deficiência aqui. Então, quando os irmãos que têm o dom, têm a capacitação de Deus para ocupar aquela função do corpo e não ocupa, o que vai acontecer? Outro membro vai fazer essa função. Vai ficar cansativo, vai ficar sobrecarregado, vai ficar mais lento, talvez não fique perfeito como poderia ficar. Se cada membro ocupasse o seu lugar no corpo, a igreja fluiria. Nós precisamos entender que os membros do corpo são todos diferentes entre si, mas não são menos importantes. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo. Não, deixa de ser do corpo, não. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Não. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprove. É a soberania de Deus, porque Ele sabe a função de cada um de nós. Não dava para ser só olho, não dava para ser só ouvido, só pé, só coração, só estômago, só rim. A mesma coisa, na igreja não dá para ter só cantor, só pregador, só profeta, só evangelista.
É lastimável quando algum irmão tenta menosprezar o outro porque ele tem um dom que o outro não tem. Nós somos diferentes, mas somos iguais em importância. Porque qualquer membro do corpo que você cortar, faz falta. Então nós temos que somar nossos dons e não competir. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisam de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. Ninguém deve se sentir sem importância, nem se comparar com os outros membros do corpo. Mas precisamos todos funcionar com a distinção que temos sob a coordenação da cabeça, que é Cristo, conforme lemos em Efésios 4,15. Então, se a gente deixar Cristo coordenar, não tem competição entre os membros. A cabeça vai dando as ordens do corpo e a gente vai funcionando para o bem um do outro. Concluindo, queridos, precisamos urgentemente descobrir nosso dom, desenvolver nossos dons e usar nossos dons para a glória de Deus e para serviço dos irmãos na igreja, que é o corpo de Cristo. Cristo vai estender as mãos para as pessoas por meio da igreja, porque a mão de Cristo é a igreja, o corpo de Cristo. Jesus vai abraçar as pessoas pela igreja. Jesus vai conviver com as pessoas pela igreja. A igreja, como corpo de Cristo, ela vai representar Cristo onde ela estiver. Se cada membro entender isso, descobrir seu dom, aperfeiçoá-lo e colocar a serviço do corpo, nós representaremos bem o nosso Senhor nessa terra. A igreja é cada um de nós, seus membros. A igreja só tem o que a gente dá. A igreja só realiza o que a gente faz. A igreja só é o que a gente é. Então, queridos, fica o desafio e o convite. Se relacione com o Espírito Santo, descubra seu dom e o coloque nas mãos de Deus, para a glória dele. Amém? Vamos colocar de pé, queridos?